Buenas noites. Cá estamos nós mais uma vez, pontualmente, virginianamente pontual. Oi, Márcia. Pessoal chegando, bem-vindos, 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 bem-vindos. Daqui a pouquinho eu vou desativar aqui os comentários, como eu tenho feito nos outros dias. Ei, Clarissa. Oi, Mônica, Taninha. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos um convidado muito especial para mim, que é o Márcio de Jagum, que é um maior, Aninha, que legal, que é um dos maiores conhecedores de cultura iorubá. Márcio, me pede aí para você entrar. Fazer aquela solicitação lá. Márcio, um dos maiores conhecedores da cultura iorubá no Brasil, autor de vários livros. Aí, Márcia, autor de vários livros fantásticos. Obrigado a vocês por estarem aqui comigo. Muito obrigado. Márcio, eu vi que você já está aí. Você precisa fazer a solicitação para compartilhar o vídeo comigo. Que legal, Márcia. Bianca, toda a galera aí, boa noite. Grande Zeno. Estou só esperando a solicitação do Márcio aqui, que eu sei que ele já está na área. Bom, hoje vai ser sobre cultura iorubá, sobre búzios, sobre cultura afro de uma forma geral, na qual o Márcio é um dos maiores conhecedores. Meu irmão, há 5 anos atrás, eu conheci ele, não, 6 anos vai fazer agora em dezembro que nós nos conhecemos, e imediatamente viramos ao vivo, né? Viramos amigos direto. Ele tá chegando, tá chegando. Valdemar, Opa, que maravilha! você está Bem-vindo, meu irmão, queridão. ligado? Que Tudo prazer. bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo em paz, sempre bom te ver. Eu que o diga. Gente, desativando os comentários, tá? Para não ficar correndo aqui na cara do Márcio, aquele letreirinho todo lá. E perguntas à vontade pela caixinha de perguntas ali do lado, aquele balãozinho com ponto de interrogação. Bom, já enchi tua bola aqui um pouquinho, né? Falando da nossa. Vamos fazer 6 anos, vai fazer 6 anos que a gente se conheceu agora no fim do ano, hein, Márcio? Já? Pô, mas parece que tem 60 anos. Ou 600, né? Quem sabe? Ou 600, ou 600. Ou até 6.000, sabe-se lá? Pois é. Está por aí. Pelas minhas contas, está por aí. Uns 6.000, mais ou menos. Não, foi incrível, né? Porque primeiro a gente é do mesmo orixá, né? Então isso aí eu acho que já cria uma ressonância assim imediata, né? E segundo, sabe, a primeira vez que eu fui na casa do Márcio foi em dezembro de 2015 e nessa primeira visita ele já me consertou uma série de olhares que eu tinha levemente equivocados a respeito do candomblé, aquela coisa de egum, espírito, orixá, né? E o Márcio simplificou a coisa, falou, no fim das contas é tudo egum, porque todo mundo viveu aqui na Terra de alguma maneira, né? Então, foi isso. E foi outra coisa que eu achava que o candomblé era totalmente africano, que você falou, não, o candomblé que tem aqui no Brasil é totalmente brasileiro, completamente diferente do candomblé africano. Márcio, faz o É, seguinte, opa, agora você saiu de foco aí. é, Aí, escorregou. sem problema. Não, então, sabe, dá uma pequena introdução para o pessoal do quem você é, o que você faz, porque tem inúmeras atividades, advogado, professor, escritor, babalorixá, membro do Conselho de Direitos Humanos aqui do Rio de Janeiro. Conta aí para nós, por favor. Pois é, eu
faço um bocado de coisa. Eu tento, me esforço. Consegue, consegue. Eu sou escritor, sou professor de cultura e idioma iorubá no ProLem UF, Universidade Federal Fluminense, no Departamento de Letras. Sou professor de filosofia e cultura iorubá junto ao ProEPER, na UERJ, no Departamento de Extensão. A gente abre cursos, disciplinas lá na UERJ para poder fazer essa interação com o público. Estou publicando o meu 7º livro, agora em dezembro, 7 livros sobre cultura, filosofia e iorubá. E sou babalorixá do Ilê Axé Aie Obalo Aie, nossa casa, nosso terreiro, que fica em Pedra de Guaratiba, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Sou descendente de um dos axés mais antigos de Salvador, a Casa de Oxumaré, que está batendo aí os 187 anos de existência. Isso tudo já, Márcio? Caramba! Que incrível. Isso aí. É tempo, né? É tempo. Puxa, eu não sabia que era tanto não, rapaz. Pois é. O candomblé, como a gente conhece no Brasil, que é uma religião brasileira, como eu digo sempre, mas no formato litúrgico, com os protocolos rituais que a gente identifica como sendo candomblé, tem mais ou menos 200 anos de construção. Aqui no Brasil, né? Só aqui no Brasil, né? Sim, o candomblé é uma religião brasileira. Então, ele foi sendo formatado, lapidado, esculpido aqui, de acordo com as nossas trocas sociais, políticas, étnicas. É evidente que desde que os africanos escravizados chegam aqui, eles professam, eles praticam os seus cultos, os seus ritos, né, de uma maneira bem referenciada no continente africano. Mas o molde daquilo que a gente conhece como uma religião chamada de candomblé, que só tem no Brasil, não tem na África, há pelo menos 200 anos nesse processo de digamos, lapidação, de preparação. O candomblé tem mais ou menos esses anos e essas casas mais antigas, que a gente chama de casas matrizes, em torno de 5, na cultura iorubá, né, da etnia iorubá, tem em torno de 2 séculos. Fantástico. Incrível, incrível. Eu não sabia que era tanto tempo, não. Eu sabia que era... Agora, uma curiosidade minha, quer dizer, a gente chama de candomblé. Na África, como é que eles chamam o culto? Eles chamam de cultos tradicionais. Ah, tá. Cultos tradicionais. E é curioso, Valdemar, porque eu tive a oportunidade de ir no continente africano algumas vezes. Uhum. E ano passado, em 2019, pouco antes da pandemia, foi a minha 8ª vez, 7ª, 8ª vez. E em muitas dessas regiões, os cultos tradicionais são menos praticados do que no Brasil. Nas estatísticas oficiais, por exemplo, de países como a Nigéria, como o Congo, como Angola, os ditos cultos tradicionais não chegam a 5%, 6% da população, de uma forma geral. Então, é perceptível que no Brasil, algumas divindades, como Oxóssi, por exemplo, que é originário da cidade de Quetu, que fica exatamente na confrontação entre o atual Benin e a atual Nigéria, tem um culto praticamente extinto lá. E aqui tem muito mais adeptos, muito mais professadores, cultuadores de Oxóssi no Brasil do que lá. Incrível, quer dizer que hoje em dia provavelmente tem mais gente cultuando candomblé no Brasil do que na África. Percentualmente falando. Quando eu fui a primeira vez ao continente africano, eu tinha uma expectativa muito particular, uma fantasia, de que eu estava indo para a Meca do candomblé. Mas essa expectativa não durou 10 minutos, porque eu fui entendendo
O candomblé é uma religião brasileira, né? Esse formato de culto em um panteão de divindades se constituiu especificamente por conta da chegada de homens e mulheres escravizados de regiões diferentes, que De trouxeram nações diferentes, né? Regiões diferentes, né? essa ideia de nação, né, das nações de candomblé, provocou aqui, fomentou aqui o primeiro traço do que a gente pode entender como religião: a solidariedade, a fraternidade, a união, a consolidação de antigos inimigos que passaram a cultuar juntos os seus deuses. Incrível essa história. É incrível. Olha, já surgiu uma pergunta aqui, que é aquela que é mais comum e mais interessante, e ninguém melhor do que você para explicar isso, as diferenças e semelhanças entre candomblé e umbanda. Pois é, o candomblé, assim como a umbanda, é uma religião, ou são religiões tipicamente brasileiras. O candomblé não é africano, o candomblé é brasileiro. Né? Lá na África, eles cultuam os deuses em regiões específicas. Não tem essa Então, junção, né, que a gente faz aqui, né? não tem esse panteão de Panteão. culto. Não tem. Não tem. Panteão de deuses, né? Que são cultuados de uma forma genérica. Não, não tem. Então, são duas religiões que nascem no Brasil. Eu gosto de entendê-las e de descrevê-las, assim como outras religiões de matrizes africanas, mas tipicamente brasileiras, como o catimbó, o tambor de mina, o batuque do Rio Grande do Sul, Xangô, Xangô lá no norte, né? enfim. Então, as regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul foram produzindo e reproduzindo religiões próprias. Mas, como todas elas são filhas de um casamento mítico entre a África e o Brasil. São filhos que cresceram dos mesmos pais, mas que adquiriram, que têm personalidades próprias, que foram educando os seus filhos a seu modo, mas que na hora do almoço de domingo todo mundo se encontra, todo mundo se acerta. Genial. Então, Agora, o essa diferença de candomblé, culto, né? sim, são diferenças, são releituras, podemos chamar de releituras, que não tem certo e não tem errado, são percepções diferentes, então são releituras. E essas releituras se reproduzem nos cultos de maneiras muito distintas. Por exemplo, na Umbanda ou nas Umbandas, a direção dos trabalhos, o eixo das cerimônias, é estabelecido a partir das entidades, dos pretos velhos, dos caboclos. Eles Isso. dirigem a liturgia. No candomblé, não. A direção é personificada no sacerdote, pai ou mãe de santo, babalorixá e alorixá, e o Uhum. orixá é a figura central, o patrono da casa, o culto em torno do orixá é central nessa composição litúrgica. E Nessa a questão dessas entidades que são mais presentes na Umbanda, elas não são, não têm a mesma, digamos, a mesma presença, a mesma assiduidade que tem no candomblé, né? Não, o candomblé, justamente por ele ter no eixo os orixás, ele não faz uma celebração permanente dos caboclos, pretos velhos, exus. Esses procedimentos são típicos das umbandas, não dos candomblés. Uhum. Mas há regionalismos. Por exemplo, os candomblés do Nordeste, eles têm uma presença dos caboclos. Então, embora Até chama, né? Candomblé de caboclo, né? Existe, né? tem o candomblé de caboclo, tem o Xangô de caboclo, por exemplo, mas os candomblés às vezes fazem, no Nordeste, celebrações aos caboclos, festa para os caboclos. Aqui no Rio, a presença dos exus é mais observada. Então, a gente faz festas para os exus de trabalho, tranca-ruas, Maraboa, Tiriri, Seu Porteira, as Pombagiras, Maria Mulambo, Maria Padilha. Então, é mais comum no Rio de Janeiro do que no Nordeste essa cerimônia, essas homenagens
a essas entidades de Umbanda, tipicamente de Umbanda. E também tem uma diferença aí cronológica significativa, né, Márcio? Porque a Umbanda tem o quê? Um século, cento e poucos anos, né? Pois é, a Umbanda comemorou, agora no mês de novembro, 113 anos de, eu gosto de chamar de anunciação, não Legal. de fundação, eu gosto de chamar de anunciação. Por quê? Porque já existem registros de que mesmo antes dessa anunciação, que foi feita por um médium, garoto à época, jovem, tinha 17 anos, Zélio, né? Zélio, né? Zélio Fernandino de Moraes, no município de São Gonçalo, São região Gonçalo. metropolitana do Rio, já havia registros de que entidades ditas do povo da rua, os Exus, ditas dos pretos velhos e dos indígenas, se manifestavam e atuavam, dando consultas, orientando. Então, há registros históricos desses eventos. Portanto, eu posso afirmar, sem medo de errar, que a Umbanda já existia, enquanto celebração dessas entidades, enquanto manifestação dessas entidades. O que aconteceu no centro espírita kardecista foi que, no dia em que o Zélio foi levado pelo pai, que já frequentava aquele centro espírita, vários médiuns, ao mesmo tempo, se manifestaram com essas entidades que hoje a gente chama tipicamente de Umbanda, pretos velhos, caboclos, etc. E os dirigentes da casa, naquele momento, disseram, olha, aqui não é possível, aqui essas entidades não trabalham. E o Zélio incorporou, então, um caboclo chamado, Sete que se apresentou, encruzilhadas. Sete caboclo encruzilhadas. da Sabida, hein, Valdemar? Tu bate um tambor, eu sei que você Cara, bate um tambor. trabalhei 15 anos na Umbanda, ué. Esqueceu disso? Claro que não, claro que não. Orgulhosamente, né? Orgulhosamente, adoro. E aí o caboclo das sete encruzilhadas disse, não, por que essas entidades não podem ter vez, não podem ter voz, não podem se manifestar, não podem trabalhar? Já que aqui não é possível, vamos então criar um espaço de culto. Nem se falou, à primeira vista, em religião. Falou-se em lugar de culto. Mas esses lugares de culto, com orientação espiritual, foram prosperando rápido. E logo 3 anos depois, se não me falha a memória, 3 anos depois, o Zélio, jovem ainda, já com 20 anos, garoto, juntamente com as pessoas que o apoiavam, o ajudavam, começaram a pensar numa denominação para aquele culto. E pensaram em alguns nomes. Zambibanda, Olha, Tupibanda e Aumbanda. E acabou ficando como Umbanda. Então, essa articulação não foi assim tão espontânea, não foi tão mítica, como se fala. E não estou falando isso para diminuir, não. Até para a gente entender a importância da construção desse processo. perfeito, perfeito, perfeito. E aí parece que na outra dimensão o pessoal estava esperando para começar o movimento, porque, como você falou, floresceu com uma rapidez incrível, né? Incrível, incrível. E a Umbanda é um espaço de culto, uma religião brasileira que nos orgulha muitíssimo. Eu sou do candomblé, sou sacerdote do candomblé, mas eu penso que o candomblé deve muito à Umbanda. A resistência da Umbanda, os exemplos da Umbanda são exemplos extraordinários. Eu digo sempre, sabe, Aldemar? E o nosso querido amigo, até um amigo comum que nos apresentou, o Alexandre Cabral, escreveu um livro sensacional. E olha que ele é um pastor evangélico. Pois é. Escreveu um livro extraordinário chamado Teoria da Malandragem. Que é com o Zé Pelintra, né? Com o Zé Pelintra, não é isso? Entrevistas com o Zé Pilintra, com uma série de pombagiras. Alexandre é um cara fora do comum, né? Um ponto fora da Fora da curva. caixinha total. Total, sensacional. Uma grande cabeça, uma grande cabeça. O Alexandre, então, nesse livro, ele propõe reflexões muito interessantes, né? Ele faz uma comparação do teatro do oprimido, do saudoso Augusto Boal,
e chama a Umbanda do teatro religioso do oprimido. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Afinal de contas, é dentro dos terreiros que o chamado povo de rua é chamado de senhor. É o seu Exu, o senhor tranca-ruas. Né? Lá eles ganham um protagonismo extraordinário. As ditas apontadas como mulheres de vida fácil, as prostitutas, lá dentro incorporam na falange das pombagiras e são chamadas de senhoras, dão conselhos, os malandros arrumam trabalho, orientam. Né? E essa confrontação tão curiosa entre o sagrado e o profano, as prostitutas se apresentam com o nome mais sacro, mais santo, os nomes de Maria. A Maria Mulambo, a Maria Farrapo, a Maria Navalha. Então, assim, esses pontos de resistência, esses exemplos de subversão heróica, a gente aprende com Umbanda. Não que o candomblé não tenha, não que outras religiões não proponham, mas é preciso enaltecer que a nossa Umbanda, a nossa querida Umbanda, ela é um exemplo internacional de política, de resistência, de gentileza, de acolhimento, enfim, de heroísmo. Você sabe, Márcio, que até hoje, esse terreiro onde eu fui iniciado, que fica aqui no Sampaio, aqui no subúrbio, né? O pai de santo já faleceu, a esposa dele, que é uma médium fantástica também, assumiu o comando da casa junto com os filhos, que também foram criados lá dentro. Né? E eu indico para a gente até hoje, sabe? Porque eu me lembro de como é que eu cheguei lá, né? Católico praticante, completamente perdido, fascinado, interessado naquilo, mas sem conhecer quase nada, né? E essa entidade é uma preta velha que essa médium recebe, a dona Neves, é a vovó Maria Antônia. E ela uma vez me falou um negócio que eu achei genial, que ela falou assim, meu filho, se vem aqui alguém de alguma outra religião, a pessoa é católica, ou de alguma outra tradição, seja lá qual for, evangélica, não importa, a gente jamais incentiva a pessoa a deixar de frequentar a sua religião. Né? Minha filha, você é católica, continue indo à sua missa, não tem problema nenhum e tal. Que ela diz, a pessoa, se ela é de uma outra religião e vai num terreiro que tem toda essa questão do preconceito, né? Quer dizer, essa resistência que você falou ela é muito em cima do preconceito. Né? Então ela diz, a pessoa chega aqui, já chega porque está precisando de alguma coisa. Eu vou dizer, não para de ir na igreja e vem só aqui. Quer dizer, sabe, eles têm um olhar completamente acolhedor, né? Isso é uma coisa que eu sinto muito na Umbanda, né? Esse acolhimento. Mas o candomblé também foi vítima de perseguição, né, Márcio? Não foi só a Umbanda, né? Foi e é. E é. E é. Se a gente observar o quadro do Victor Meirelles, que não foi feito propriamente em 1500, né? Foi feito depois, foi pintado depois, mas retrata a famosa primeira missa no Brasil, a gente pode observar, a partir daquela tela, um registro iconográfico muito significativo. A celebração de uma missa, portanto, de um ritual, de uma liturgia de determinada religião, no nosso território, no território brasileiro, com um total alijamento dos locais. Os indígenas aparecem na tela só nos cantinhos. Né? Só lá no cantinho. Né? Completamente alijados daquele processo. Não houve um convite, não houve um acolhimento, uma generosidade, até porque a terra era deles. E a partir dali, houve uma sistematização em prol de uma hegemonia religiosa. Tentou-se sempre apresentar aquela religião do colonizador como a única religião, como a religião que se impunha sobre as demais. Então, a intolerância religiosa no nosso país tem pelo menos 500 anos. Desde o descobrimento. Pois é, não é um advento recente. E, ao longo desses 5 séculos, ela varia. Varia em violência, varia em intolerância, em violência, em tipos
de violência e apoios jurídicos. Em determinado momento ela era proibida, em determinado momento o Brasil era um país confessional católico, né? E tinha uma religião, né? Enfim, então é importante a gente entender que esse processo que a gente vive hoje não começou ontem. Tem, no mínimo, 5 séculos. Perfeito. Não quer dizer que a gente tenha que se acomodar esperando mais 500 anos para resolver, né? Mas tudo isso que a gente faz, isso que você está fazendo, de abrir espaço, de debate, de reflexões, é combate à intolerância religiosa, é promoção da diversidade, é incentivo, é fomento à liberdade de crer e também de não crer. Mas é um processo muito arraigado, muito difícil, né? É muito cultural, aquilo que se chama de colonialidade. Não é só a colonização como processo político e econômico. Há uma colonialidade, como dizem os autores argentinos, né? É uma colonialidade que um sentimento que vem como consequência da colonização. São referências de poder, são referências culturais, estéticas, são referências éticas, são referências religiosas. Eu me lembro que antigamente, eu não sei, isso eu acho que não existe mais, mas antigamente você, para tirar um alvará para funcionar um terreiro de Umbanda, era na delegacia, né? Pois é, pois é. A lei, ela, infelizmente, ela é cinicamente usada não para garantir direitos, mas para cercear direitos em muitas ocasiões. Verdade, verdade. Você continua no Conselho de Direitos Humanos aqui, Márcio? Não, acabou o meu mandato, eu fiquei duas gestões do Conselho, fui o primeiro presidente do Conselho Estadual de Promoção da Liberdade Religiosa. Fui convidado a ficar um segundo mandato, mas agora no terceiro mandato não. Chega, tem que deixar renovar um pouco. Mas de alguma maneira você está sempre acompanhando isso, né? Ah, sim, sim, sim. Está sempre. Participar é importante, mas eu acho que também é fundamental que outras pessoas possam participar. Esse negócio de ficar presidente eterno, de ficar diretor eterno, isso não é saudável. Não é, não, eu concordo, concordo, concordo. Márcio, fala um pouco para a gente do oráculo, do jogo dos búzios, que eu acho fascinante também, que eu acho que é sabe, uma ferramenta de conhecimento, de informação que eu acho. É um computador, né, Márcio? Com todo respeito. A linguagem é mesmo do computador, é uma linguagem binária, né? É muito interessante. Toda vez que eu penso no jogo, eu tento refletir acerca dele, eu vou chegando a outras conclusões. Eu não fechei ainda essa caixinha. Eu gosto de pensar o oráculo, ou os oráculos, como exames. Só que, se a gente comparar o oráculo, o jogo de búzios, o jogo de 16 búzios, que nós denominamos de Merim de Logum, a uma tomografia computadorizada, a tomografia computadorizada me mostra por dentro, em detalhes, em minúcias. Vai apresentar minhas vísceras, meus ossos, meu sistema sanguíneo, vai mostrar tudo, mas não vai mostrar as minhas emoções, não vai mostrar a minha energia, a minha espiritualidade. E o jogo de búzios, o oráculo enquanto exame, ele nos propõe uma leitura não só corpórea, física, mas também metafísica. Por quê? Porque para os iorubás, nós somos compostos de 2 corpos. O corpo material, que eles chamam de ará, e um corpo imaterial, um corpo emocional, que eles chamam de eniquedi, o segundo eu. Segundo Portanto, eu, portanto, tudo aquilo que eu sinto reflete no meu corpo. E tudo aquilo que o meu corpo sente reflete. repercute nas minhas emoções. Então, não basta eu analisar um dos corpos sem entender a relação com o outro, né? Vice-versa. E o jogo nos ajuda nesse aspecto. Então, ele é um exame físico e metafísico. E nessa leitura, nessa anamnese, vamos chamar assim, Boa. ele vai nos
proporcionando entender, às vezes, elementos do passado que nos ajudam a compreender o momento presente, os impactos do presente, assim como apresenta algumas propensões para o futuro, não imposições, porque nós acreditamos no livre-arbítrio, né? na autogestão existencial. Portanto, são propensões, tudo pode mudar. E esse jogo, então, funciona como... O oráculo, então, funciona como um grande exame que vai nos ajudando a entender as dores do corpo e da alma. O que eu acho interessante que eu falei do binário, né? Porque é a coxa caída fechada ou aberta, né? Sim, sim, sim. É, sim. é igualzinho essa questão do... É como o Xing também, né? A linha interrompida e a linha inteira, né? Essa dualidade, né? Assim, a própria noção de pessoa humana para o candomblé, a partir dessa matriz iorubá, é subversiva. Ela subverte uma ordem. Por quê? Enquanto a gente pensa no Ocidente uma relação nesse aspecto binária, corpo e espírito, eu proponho que, a partir daquela cultura iorubá, a gente tenha, pelo menos, nessa ontologia, nesse estudo do ser, esse estudo da pessoa humana, pelo menos 3 elementos. Não 2, mas pelo menos 3 elementos. O corpo, Ará, veículo de vida, o veículo para a vida, nesse mundo. Ori, a cabeça, que é uma divindade pessoal. Estou procurando para ver se o seu livro está aqui atrás. Mas que acaba funcionando como aquele conceito do ânimo, conceito grego, aquele que anima o corpo, né? A minha personalidade, o meu ori é o meu espírito. E tem um terceiro elemento, que é aquele que movimenta o corpo, que é Exu, o orixá Exu. Legbará, o senhor do poder do corpo. Então a gente tem pelo menos 3 elementos nessa noção de pessoa. O corpo enquanto matéria, a cabeça, o ori, enquanto ânimo, enquanto personalidade e elemento que decide, que gere o corpo, e Exu, aquele que é a energia do movimento do corpo. Perfeito. Pelo menos 3 elementos. Então já dá para dar um barato na cabeça, né? Genial, genial. E eu me lembro de uma diferença, né? A primeira vez lá que eu tive aí exatamente onde você está, né? Que você tem um jogo mais menor em casa, em termos de quantidade de conchas, né? De búzios. Existe essa alternância, né? O jogo completo, eu me lembro que, né? O pouco que eu conheço, né? Eu me lembro quando a gente sentou que você foi jogar para mim, né? Eu vi 7 conchas, né? Aí eu perguntei, né? Falei, ué, só 7 e tal? Ele falou, meu jogo completo fica lá no barracão, né? Lá no teu ilê aí, né? Assim, tem muitos oráculos no candomblé, há vários. O Merim de Logum, que é o jogo de 16 búzios, esse que você está se referindo. Uhum. Tem o Medjê, que é o jogo de 7. Ainda se utiliza o Obi, que é uma semente, noz de cola. Né? Tem o Orubu, também uma semente. Tem a Alobaça, que é a cebola. Cebola, é? É um oráculo. Agora, cada uma dessas ferramentas acaba se prestando a um tipo de finalidade. Guardadas as proporções, você pode derrubar um prédio com um martelinho, mas uma marreta é mais propensa para isso. Né? Então, cada oráculo é uma ferramenta para um tipo de consulta que você precisa fazer. O jogo de 7 búzios, em relação ao jogo de 16, ele é mais difícil. Não é mais fácil, ele é mais difícil. Aliás, menos informação, né? Menos informação. Quanto menos caídas, como diz você, binárias, né? Sim, não, positivo, negativo, mais trabalho a gente tem nessa decodificação intuitiva do oráculo. Para interpretar aquilo dá mais trabalho você tendo menos elementos de informação, né? Até mesmo quando eu faço essa metáfora do jogo enquanto exame,
não se pode dispensar a leitura, a interpretação como um fator humano determinante. Eu, por exemplo, tive há uns anos atrás um problema de hérnia de disco. Aí o médico que me atendeu solicitou que eu fizesse um exame, um raio-x. Então, eu peguei um exame, material, né, um papel, um documento, levei no médico. Ele pegou aquilo, olhou e interpretou. Você precisa operar. Peguei o mesmo exame e levei no outro médico. Ele disse, você precisa operar. Mas eu acho que se tomar vergonha e fazer um regime, emagrecer um pouquinho, fizer uma ginástica, fizer umas sessões de acupuntura, vai dar certo. Então ele interpretou o mesmo exame. O outro não estava errado, não. O diagnóstico estava certo. Mas um outro profissional interpretou diferente numa relação interpessoal. Então há uma triangulação. Não é só uma direção verticalizada, né, unilateral. Há componentes nessa leitura. Ele entende o meu comportamento, ele expecta, né, e cria expectativa em relação à minha possibilidade de cura, enfim. De tomar vergonha, né, fazer ginástica. E na análise oracular também acontece essa triangulação. Não é nada impositivo, não é nada unilateral. Na leitura astrológica é igualzinho. Mesma coisa. Mesma coisa. É aquela história. Eu costumo dizer o seguinte: eu não gosto de vestir o mapa na pessoa, eu gosto de vestir a pessoa no mapa. Que bonito. Esse meu amigo, esse meu irmão, é um poeta também. Acho que é um poeta. Lindo isso. Lindo, Valdemar. Porque senão, se você veste o mapa na pessoa, você pega um livrinho e sai lendo os verbetes ali. O Sol no signo de tal quer dizer o quê? O Sol na casa tal quer dizer não sei o quê. E fica uma coisa muito deitando falação, como diz lá na Bahia. Né? Então, na verdade, é isso que você falou. Tem o eu, tem o consulente, o cliente, e tem o mapa ali no meio de nós dois. Né? Um grande amigo meu, queridíssimo, meu compadre, o Antônio Carlos Arres Bola, ele não gosta que use a palavra análise. Ele gosta da palavra interpretação. Bacana, bacana. Bonito, não é uma análise, é uma interpretação. E eu sou suspeito para falar por causa do meu vínculo com a música, mas tem muita gente que chama o mapa de tema natal. E é você interpretar um tema. Né? Eu acho que se encaixa muito bem essa analogia também com o jogo de búzios. Né? Com certeza, com certeza. Não tenho dúvida quanto a isso. Não tenho dúvida. Agora, uma coisa que eu sei que você, por conversas que a gente já teve, né? Eu imagino que esteja gente aí pensando nisso, né? Porque chega fim de ano, aí tem um monte de pai de santo dizendo que o ano é de fulano, o ano é de cicrano, que o ano vai ser X, que o ano vai ser Y. Eu queria muito que você explicasse para o nosso pessoal aqui como é que é o seu olhar sobre isso tudo, que eu acho que o olhar é muito original em relação a isso, né? De não ficar naquela coisa, virou o ano, tem que mudar o orixá. É uma convenção, na verdade, a virada do ano é uma convenção social, né? Quer dizer, cada tradição religiosa tem o seu ano novo diferente. Né? Acabou que esse calendário ocidental prevaleceu no mundo inteiro. Então, você tem celebração, né? A Austrália é o primeiro lugar onde o ano começa, porque está lá no meridiano tal. Sabe, fica uma coisa, eu acho um pouco forçado, né, Márcio? A partir da cultura iorubá, a gente parte do pressuposto filosófico perdão, que cada um escolhe a sua cabeça e escolhe o seu próprio destino. Escolher a cabeça nessa cultura metafórica, nessa cultura oral, né, ludicamente pensando, é escolher quem nós somos, escolher a nossa própria personalidade. Então, nós escolhemos quem nós somos. E temos plena autonomia nessa nossa relação com o Criador de escolhermos o destino, o nosso trânsito de vida e, portanto, gerirmos a nossa própria trajetória neste mundo, durante a vida. Logo, não faz muito sentido que um orixá
por ano, interfira na minha relação pessoal, na minha gestão do destino que eu escolhi e que o próprio Criador me deu essa autonomia, me deu esse livre-arbítrio. Não faz muito sentido, na minha forma de interpretar, que haja uma interveniência tão transversal, tão impositiva até, né, Márcio, de certa forma, né? nas nossas vidas. Então, o destino é meu. E você vai observar, óbvio, né, que a cada ano acontecem coisas boas ou coisas ruins de acordo com as minhas escolhas, com a minha forma de transitar na vida que escolhi, no destino no destino em que eu caminho. As influências, sim, são percebidas e eram percebidas no continente africano milenarmente, mas com um outro contexto. Eles primeiro, entendiam que o culto aos orixás eram cultos familiares, eram grupos, etnias que faziam essa celebração. Então, no sexto dia do Ano Novo, que não era necessariamente 31 de dezembro, exatamente. Entre os iorubás o ano tinha 9 meses. Fantástico. Tinha 9 meses. Então, entre os iorubás, no sexto dia do Ano Novo, aliás, eles estão contando já o ano 6.000 e tanto. Né? 6.000, é? Então, no sexto dia do Ano Novo, era feita uma consulta a um oráculo específico, chamado Agbikwa Ifá. Ele servia para uma percepção, uma interpretação daquele grupo social. Dos riscos, das necessidades, das prioridades, das atenções que precisavam ser dadas àquele grupo social. Respeitando o ori de cada um, a individualidade de cada um, óbvio, senão não faria sentido, mas compreendendo que há um destino entrelaçado. Não há dúvida. Se a gente está na mesma família, se a gente está no mesmo grupo social, parte das nossas escolhas é estar junto. Perfeito. Então, os nossos destinos, sim, se entrecruzam, se entrelaçam, se enredam. O destino, ele não é solitário. Não é uma caminhada subjetiva, pessoal, individualizada. Todo o nosso percurso no destino, ele é sempre capilarizado. Dentro da escolha do destino para os iorubás, miticamente, antes do nascimento, a gente faz uma audiência com o Criador. E lá, nesse saguão, nesse salão, nesse auditório, a gente escolhe o nosso destino. E quando a gente ultrapassa o portal o portal de esquecimento, chamado Akassó, nós somos interpelados pelo guardião desse portal, o Nibodê, que nos pergunta: onde é que você vai? E ali a gente dá as últimas respostas conscientes daquilo que nós vamos encontrar pela frente. Antes de cair no esquecimento, né? No esquecimento quando a gente nasce. Né? Eu vou nascer. Aí ele: você vai ser... Quem será seu pai e quem será sua mãe? Fulano e Beltrano. Quantos filhos você terá? Tá. O que você vai fazer na vida? Quando você vai morrer? Aí respondo tudo isso, ultrapasso esse portal e fico imerso nas minhas memórias por 9 meses. É o período da gestação. Então, eles acreditam que, miticamente, no líquido amniótico estejam essas últimas lembranças. Nós somos imersos nessas nossas lembranças, nessas nossas escolhas por 9 meses. Por isso a gente sente as coisas, a gente tem predições, premonições, sensações de destino. E quando a gente atravessa o segundo portal, que é a vagina da nossa mãe, né, a gente rompe no mundo, nós já não nos lembramos conscientemente, mas sentimos as escolhas, sentimos a memória. Portanto, diante de tudo isso que essa cultura nos apresenta, e eu abordo isso no livro que você mencionou, no Ori, A Cabeça como Divindade, Sim. não faz o menor sentido
que exista um regente por ano que vai determinar se a nossa vida vai ser boa ou vai ser ruim. É um tanto quanto resumido, né? Superficial, na melhor das hipóteses. Perfeito. Então, e aí tem essa questão da hegemonia também. Que ano novo, né? O ano novo cristão, o ano novo judaico, o ano novo muçulmano, o ano novo iorubá, né? Cada um tem uma data, né? Quer dizer, o iorubá tem inclusive uma contagem diferente, né? Você falou em 9 Sim. meses, né? E você explica isso muito melhor, você que é o expert no assunto, né? Até mesmo pela perspectiva astrológica, cada um tem um ano, tem Exatamente. um período. E o que, de certa forma, faz muito sentido com os nossos ciclos de vida Exatamente. na cultura iorubá. Não é porque alguém convencionou que o ano começa dia 1º de janeiro e termina 31 de dezembro que os nossos ciclos de vida comecem e se encerrem de uma forma tão algébrica, tão Então imposta, né? simplista. Quer dizer, mudou o ano aqui, acabou, né? Quer dizer, eu costumo dizer nas minhas leituras isso, que eu digo, olha, 31 de dezembro, 1º de janeiro é uma convenção social hoje em dia. Não é mais nem uma questão religiosa, né? Virou calendário, como eu te disse, no Oriente, né? Como a Austrália, que tem aquela história, por causa do fuso horário, é o primeiro lugar onde o ano novo começa e tal, e isso se globalizou. Mas é uma coisa hegemônica, né, Márcio? Quer dizer, que contagem é essa? Por que essa contagem que diz alguma coisa? Então, para a astrologia, ele tem um dezembro, 1º de janeiro, não quer dizer nada. A gente tem uma pequena associação com o planeta Júpiter, porque o Júpiter percorre um signo por ano, mais ou menos, em torno de um ano. Então, normalmente, ele muda de signo próximo do ano novo, mas nunca tem nada a ver com a data em si de 31 de dezembro e 1º de janeiro. O que eu costumo dizer para as pessoas é que o nosso Réveillon é o nosso aniversário, ali que começa o nosso ano, de cada um, né? Então, isso é que eu acho fascinante, nesse sentido de entender olhares diferentes do hegemônico, né? Pois é, Valdemar. Isso que você nos propõe como reflexão tem muito a ver com o que eu sugiro sempre nas palestras, nos cursos, nas disciplinas, na convivência, digamos assim, sacerdotal. Tem certas questões que a gente não pode singularizar. Eu não posso chamar, por exemplo, a ciência como se fosse única, e principalmente se a única que existe no Ocidente fosse parâmetro para o mundo inteiro. Perfeito. No mínimo, a gente tem que pensar no plural, dada a diversidade que existe nas nossas sociedades. As ciências, as astronomias. Né? Nós já conversamos numa live muito interessante que você me convidou sobre a etnoastronomia iorubá. A etnoastronomia. Cada etnia tem uma percepção dos astros, uma relação estabelecida com eles. Os iorubás, por exemplo, entendem que o brilho da Lua é uma filha mítica de Xangô. Olha, o brilho é. O brilho da Lua. A Lua é uma divindade, Oxupá. O Sol, Orum, ele é considerado, tanto o Sol quanto a Lua, como as fases da Lua, são consideradas em diversos ritos. A época da Lua para colher ervas, a época da Lua para tomar banhos, a insolação, a influência do Sol para se fazer determinado ritual. Né? Então, não há uma relação distante, é permanente, é uma relação diária, cotidiana. Agora, dentro desse olhar, Márcio, tem alguma maneira de você, digamos, pressentir a direção que as coisas estão tomando, nesse sentido de entender? E essa coisa de ter um orixá que reja o ano, que ano? É isso que eu pergunto, é o ano ocidental? É o ano de 1º de janeiro? Né? Como é que fica isso? Como diria o outro, é o ano de quem, né? Exatamente. O ano de quem? Mas eu penso sempre que essas consultas que existem ainda hoje em determinados clãs, por exemplo, a casa de Oxumaré, que é a casa que eu descendo, o terreiro de Salvador que eu descendo, todo ano segue essa tradição. O sacerdote faz um jogo para saber as relações naquele período, naquele exercício civil,
daquela comunidade, da nossa comunidade. Daquela comunidade, né? E isso tem a ver com o orixá patrono daquela casa, daquela comunidade. Tem a ver também com os riscos que esses terreiros passavam durante tanto tempo de intolerância, né? Onde é que eles tinham que se cuidar? Quais os preceitos, os cuidados que eles tinham que ter para sobreviver? Então, essa relação com a previsão do ano era muito mais um instinto de sobrevivência do clã, do grupo social, uma estratégia, pode-se dizer. uma estratégia de sobrevivência, do que propriamente uma atuação ou uma busca pura e simplesmente, digamos, estigmatizada, exótica. Exótica, ótimo. Você sabe que existe até uma certa analogia com a outra regência que se atribui muito na astrologia, que é uma regência só dos 7 planetas visíveis ao olho nu, que desconsidera Urano, Netuno e Plutão, né? Então tem sempre aquela história, esse é o ano do Sol, esse é o ano da Vênus, esse é o ano de Marte. E esse ano, o ano astrológico começa em 20 de março, quando o Sol entra no primeiro signo do zodíaco, que é o signo de Áries, né? E essa regência, na verdade, eu costumo explicar de uma maneira muito simples, é uma fila. Então, quem está em primeiro na fila está regendo aquele ano. Quando acaba aquele ano, ele vai para o fim da fila e o segundo vai para a frente da fila. Quer dizer, não tem nenhum fundamento, nem astronômico, nem astrológico. Tem nada a ver com a posição do planeta no céu, entendeu? É a ordem da fila só. Isso tem uma estrela de 7 pontas belíssima, uma coisa que vem lá da Babilônia, da Síria, daqueles tempos ainda onde a astrologia, dizem que a astrologia começou a se estruturar, né, naquela região ali da Mesopotâmia. Então, essa regência é completamente... não tem nada a ver com vibração do ano, com frequência, com nada disso. É a fila andou, literalmente, né? Então, isso e aí no 20 de março passa a ter... Mas é uma regência que não tem nada a ver com a posição real dos planetas no céu, entendeu? É o revezamento da fila. Quem está em segundo passa para frente e assim por diante. Pois é, eu acho muito bacana, porque não é que a gente esteja, a partir dessa interpretação que eu menciono aqui, rejeitando, ridicularizando as influências originárias. Absolutamente. Nós, na cultura iorubá, entendemos que somos massas, corpos. Os nossos corpos têm a presença dos elementos primordiais da natureza: água, terra, fogo e ar. Todos os nossos corpos têm a presença desses 4 elementos primordiais. E um deles prepondera na minha personalidade, na escolha do destino que eu fiz. Daí a palavra orixá. Ori, cabeça, regente, chá é o verbo escolher. Então, orixá é, em última instância, a força que eu escolho, a energia que eu escolho para percorrer esta vida. Então, eu creio, óbvio, que esses elementos nos atravessem, no melhor dos sentidos, nos influenciam, mas muito mais nos influenciam como matéria-prima do que como entes, como personalidades que nos atravessam, nos transversalizam. Não são personalidades que se impõem sobre mim. São elementos que a minha personalidade irá trabalhar. Então, para você, essa questão, né, essa convenção social de 31 de dezembro, 1º de janeiro, não desperta em você nenhuma necessidade de tentar entender se mudou alguma coisa no ano por conta disso, né? Eu adoro tomar champanhe. Gosto de bacalhau, gosto muito. Então, faço isso com o maior prazer, claro. E acho bacana a gente fazer mesmo. Não estou desmerecendo em momento nenhum. Só que a gente não pode, em momento nenhum, a meu ver, por mais que a gente compreenda essas matérias primordiais, essas influências de todos os aspectos, né? A gente sofre influências sociais, a gente sofre influências políticas, a gente sofre influências culturais.
Então, a gente é influenciado a todo momento. O tempo todo. Pelo calor, pelo frio, pela dor, pela preocupação, pela doença. Nós somos influenciados e influenciáveis, mas a gente não pode perder, no momento nenhum de vista, que quem dirige a nossa vida somos nós. Perfeito. Não dá para a gente ficar aqui, eu estou esperando porque Xangô vai fazer isso, a fulana é de Yansan, Yansan vai fazer aquilo. Não, não vai, não vão. Essa relação é uma relação colonialista, esperando que alguém faça por mim, que alguém me mande fazer. Não, não é assim que funciona. Os Yorubás nos ensinam. Ori, na minha cabeça, é o orixá que tem por regência me conduzir pelo meu próprio destino. Quanto mais eu me afasto disso, mais eu desprezo essa filosofia tão interessante, tão libertadora. Perfeito. Aí, ainda insistindo nesse ponto, tentar saber, de alguma maneira, se você faz algum tipo de consulta, de estudo. A gente está vivendo um momento muito especial na história do mundo, né, Márcio? Independente de qualquer tradição religiosa, por conta dessa pandemia, de tudo isso que está acontecendo, né? Aquilo que os espíritas, os espiritualistas chamam de transição planetária, estão mudando de fase. A astrologia explica que a gente está saindo da era de Peixe, entrando na era de Aquário, mas é um processo longuíssimo também, né? Porque as eras astrológicas, cada uma tem mais de 2.000 anos, são 2.160 anos, para ser exato, né? Então não existe um dia que acaba uma era e começa a outra, é uma transição, né? E a gente está vivendo, nesse sentido, um momento muito contundente dessa transição por conta da pandemia, né? A minha pergunta é se você fez algum tipo de consulta ao jogo para se situar no meio disso tudo, para eles te darem algum tipo de, até de orientação, como você falou, né, como se faz digamos, para um terreiro específico, para uma nação específica. Tem algum tipo de pergunta, digamos assim, que você fez em relação ao isso tudo que a gente está passando? Porque você, inclusive, publicou um livro a respeito da questão da pandemia no olhar do Iorubá, não é isso? Sim, foi lançado ano passado, chama-se O Candomblé em Tempos de Crise. Pensando a pandemia, pensando o candomblé, a religião antes, durante e após a pandemia. Porque quando a editora me propôs esse desafio, eu disse, eu não gostaria de falar exclusivamente deste momento, embora seja um momento muito relevante para a nossa... Marcante, né? Marcante, né? Mas e as outras pandemias? Como é que o candomblé passou por elas? Houve outras. Como é que Sim, nós sobrevivemos a elas? E fora as pandemias, houve crises intermitentes. Crises de perseguição, de intolerância religiosa, crises de racismo, né? A crise de homofobia. Então, como a gente sobreviveu a todas essas crises? E o livro, então, aborda, a partir do momento da atual pandemia, reflexões, dados históricos, tanto das crises do passado, quanto para os desafios e projeções, exercícios para o futuro. É um trabalho assim, bem reflexivo, bem instigante, eu posso dizer. Mas, enfim, para nós, no Candomblé, que nos baseamos numa cultura oral, portanto, metafórica, lúdica a todo tempo, a sabedoria é personificada numa divindade chamada Orunmila. Orunmila é, em última instância, a sabedoria. Ele é o dono dos oráculos. A sabedoria, ela nos dá dicas, nos dá informações, nos dá orientações a partir dos oráculos, né? Ela é mentora, a sabedoria é mentora dessas análises, dessas leituras, dessas interpretações, melhor dizendo. perfeito. E a sabedoria, dentro dessa metáfora, não mostra o rosto. A figura de Orunmila tem o rosto coberto, como se fosse por uma franja de pérolas. Significa dizer que a sabedoria não precisa se mostrar. Ela não precisa dizer a que veio. Ela não precisa dar explicações. Ou seja, os oráculos nos dizem o que precisamos saber, não o que queremos saber. Exatamente. Há uma diferença abissal. Abissal. Né? Entre o que queremos saber e o que
devemos saber. O que precisamos saber, né? Precisamos saber, exatamente. Então, quando a gente desarticula essa ideia de que vou buscar no oráculo a adivinhação, a gente entende que o oráculo não é adivinhatório, ele é divinatório. Perfeito, perfeito. E aí compreendemos que nessa mecânica a gente busca de uma forma muito mais humilde o que a gente precisa saber, o que nos é útil conhecer, para que a gente possa viver nessa vida. E os oráculos têm nos mostrado que este é o momento da gente praticar aquilo que efetivamente a gente crê, aquilo que a gente efetivamente a gente celebra. E nós celebramos o quê? Senão a paz, a união, a solidariedade. É momento de exercitar, é momento de colocar em prática, é momento de recomeçar. Não no sentido de começar de novo, mas recomeçar pode ser começar diferente. Perfeito. Essas têm sido as orientações da sabedoria, ou das sabedorias ancestrais. Muito legal. Márcio, eu nunca consigo ficar em uma hora, é difícil se me limitar aqui. Eu queria te pedir, para finalizar, que você falasse um pouco dessa relação com as ervas, porque eu tenho um livro seu maravilhoso, EUE, né, que é justamente explicando essa relação, e eu sei, né, desde o tempo do Luiz, que fez que deu fundamento para aqueles desenhos dos orixás que eu deixei contigo, né? Que ele falava nisso, que tem uma hora certa para colher uma folha, tem um canto certo, tem um dia certo, tem uma fase da lua certa. Explica um pouquinho disso para nós, por favor. Pois é. Existe um oriki, uma louvação em Yorubá, que diz assim, Kosi Ewe, Kosi Orixá, que pode ser traduzida como sem folha não há orixá. Por quê? Porque a nossa relação com a natureza, na cultura Yorubá, é uma relação horizontalizada. Nós, humanos, nós não nos entendemos como detentores dos elementos naturais, como o topo da cadeia alimentar. Nós nos entendemos no mesmo patamar de importância das plantas, dos animais, dos minerais. Por isso, a gente consegue percebê-los de uma outra maneira. A gente consegue divinizar a água, a gente consegue divinizar uma árvore, a gente consegue aprender com o animal. E essa relação entre o físico e o metafísico, entre o material e, podemos dizer, o metamaterial, se processa exatamente a partir do manuseio das ervas. É com as ervas, com o despertar das ervas, do metabolismo dos vegetais, que a gente propõe essa conexão. A gente, com os banhos, a gente interioriza esses aprendizados e essas energias. Tudo no candomblé é feito a partir do manuseio das ervas. E nesse trabalho, né, que a gente chamou exatamente de Ewe, que quer dizer erva em Yorubá, Ewe, a chave do portal, a ideia é entender como o manuseio, a utilização das ervas é exatamente a forma da gente abrir essa caixinha, da gente compreender a mecânica dessa relação entre o físico e o metafísico. Fantástico. E aí existe essa coisa, né, da hora certa, da fase da lua certa, do dia certo. O lado certo de colher as ervas, a lua certa para fazer determinados manuseios das plantas, a lua certa para tomar certos banhos, para fazer certas oferendas, tudo isso. Então, essa interligação sempre existiu na cultura iorubá, né? Há milhares de anos. Milhares de anos. E é interessante porque o Ocidente, digamos, nos últimos 50, 60 anos no máximo, começa a se preocupar um pouquinho, ainda gera polêmica, né? Mas um pouquinho com a ecologia. A gente hoje ainda discute se devemos ou não reduzir os poluentes, né? A gente ainda debate, ainda precisa fazer congressos internacionais
para discutir algo tão óbvio. Óbvio. Então, pois é, mas os iorubás, há milhares de anos atrás, não só entendiam a importância da ecologia, como deificavam a natureza. Fantástico. Deificavam, percebiam o divino, o espiritual na natureza. A gente, quando dança um xirê, né, a celebração pública dos orixás, a gente não está dançando com o Oxum, a gente não está dançando com o Iemanjá, a gente está dançando a água. Nós dançamos a água, nós sentimos a água, nós celebramos a água, nós aprendemos com a água com uma relação geocorporal. Por isso eu gosto de entender o candomblé como uma religião, uma biorreligião. Era esse termo que eu estava procurando aqui para te perguntar, biorreligião. Genial, genial, perfeito. Eu tenho um amigo aqui que perguntou se haveria... Para mim, eu acho que a resposta já está na pergunta, mas ele perguntou se há uma relação entre os sacerdotes do candomblé e os magos. Eu acho que o sacerdote candomblé é um mago, não? Bom, no candomblé, perdão, a todo momento, nessa relação de símbolos, de elementos, a gente propõe efeitos de magia, não de mágica. Sim. A mágica é ilusionismo. É Isso. coisa do David Copperfield, do Mr. M. Né? É ilusionismo. Mágica é ilusionismo. Entretenimento. Bacana, muito legal, mas é entretenimento. Magia não. Magia é direcionamento de forças, direcionamento de energias. Então, isso a gente faz. Agora, o nome que se vai dar, a nomenclatura sacerdotal, pode variar. Eu não sei se pode-se dizer que somos magos, mas a gente mexe com magia a todo tempo. Essa é a proposta. Fantástico, fantástico. Meu irmão, fala a relação dos livros que você já tem publicados, por favor, pessoal, procurar por aí. Eu tenho, acho que só me falta o da pandemia. Então, vamos completar o álbum de figurinhas. O primeiro foi Ori, a cabeça como divindade. Maravilhoso. O segundo foi o dicionário, né, Aquele Yorubá. Tijolão. Tem 1.600 páginas. Né? Então, Ori, a cabeça como divindade. Yorubá, vocabulário temático do candomblé, onde a gente vai fazendo as traduções teológicas, né, filosóficas, não só semânticas, mas teológicas no uso dessas palavras no candomblé. Depois veio Euê, a chave do portal, esse que a gente mencionou. Sim. O quarto deles foi o candomblé em tempos de crise. Logo em seguida, também em 2020, nós lançamos a gramática iorubá, que é o manuseio dessa língua, né, a reterritorialização da língua, com o uso e o conhecimento das figuras gramaticais, uma filosofia gramática, né, entender como os iorubás pensam a língua deles. Fantástico. E agora estamos lançando o sexto e o sétimo livros. Um deles é o infantil, meu primeiro livro infantil. Ah, que legal! Que é um livro para crianças inspirado na saga de Omolu. Que bonito. Meu primeiro infantil chama-se Abilaió, Nascido da Alegria. E o sétimo livro, esse aqui. E peguei hoje meu filhotinho novo. Olha, que maravilha! Que foi resultado de uma pesquisa para o UERJ, no campo da educação. Nesse, chamado A Sala de Aula Não Cabe no Mundo, compreendendo a anagologia educacional e suas metodologias singulares, quase o nome de enredo de escola de samba. A gente estuda, debate, propõe reflexões sobre os métodos de educação, os métodos pedagógicos que os iorubás usavam e usam até hoje, inclusive dentro dos terreiros de candomblé. Fantástico. Márcio, eu acho que esse resgate que você faz da cultura iorubá é uma coisa tão preciosa, cara, sabe? Que acho que é um trabalho de uma importância assim, que quando a gente está dentro, você principalmente que está produzindo essa obra toda, né?
Eu acho que você não tem a noção da dimensão disso, do tamanho que isso importa, na minha percepção, obviamente, né, para a nossa própria cultura, né? Quer dizer, é uma das raízes nossas, né? A raiz afro é uma raiz importantíssima aqui no Brasil. E pouca gente, eu acho que pouca gente tem o conhecimento que você tem e a capacidade de passar isso adiante dessa forma tão clara, tão transparente, né? Então, bom, você sabe que eu sou seu fã, né? Já não é de hoje. E, então, eu queria te agradecer muito mesmo por essa oportunidade. Agradecer demais, recomendar às pessoas que procurem os seus trabalhos, suas obras, porque para entender esse universo, não conheço ninguém melhor do que você para explicar isso tudo para nós. Então, queria realmente te agradecer muito. Queria saber se você quer falar alguma coisa aí para fechar. O microfone é seu. Obrigado, meu irmão. Eu que te agradeço pelo carinho, pela amizade, pela oportunidade de estar aqui com você, com os seus seguidores e seguidoras. É sempre uma honra poder falar dessa cultura. Eu agradeço pela sua gentileza, mas o candomblé não me pertence. Eu é que pertenço ao candomblé. E me sinto muito honrado, muito feliz de poder fazer o meu trabalho apresentando isso que me encanta tanto, isso que eu acho A mim tão também. rico, A mim tão, também. A mim também. eu acho tão rico, tão bonito, e não dá para viver sem compartilhar. Por isso eu vivo feliz por compartilhar esses aprendizados que não são meus, mas são desses ancestrais. Maravilha, querido. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. Estou vendo um monte de coraçãozinho pulando aqui. O pessoal acho que foi muito enriquecedor. E faremos muitas, né? Você não vai se livrar de mim tão cedo. Não quero, porque Aliás, em breve vou te fazer uma visita em casa, tá? Já estou com 3 doses de vacina, já estou para lá de imunizado. Vou combinar em breve para te fazer uma visita pessoalmente aí, até para dar uma atualizada no meu jogo também. Não por causa do ano novo, não por causa do ano novo, mas porque faz um tempo que a gente não faz uma leitura, né? é sempre bom, é sempre bom. Vai ser um prazer. Vai ser um Para prazer mim rever. também. Bom, olha, muito obrigado mais uma vez. Um beijo enorme para você. Um beijo para todos que estiveram aqui conosco. A conversa vai ficar gravada aqui no IGTV. E muitíssimo obrigado, Márcio. Axé. Beijão, irmão. Beijo. Muito axé.